Sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate na Veia. Aqui você vai ficar sabendo de tudo do assunto do momento do futebol europeu. Eu sou Lauren Berger e hoje eu estou aqui com Leonardo Abraão, Matheus Aquino e Vinícius Tomei e vamos falar sobre a venda de Hakimi para Inter de Milão. O jovem que era do Real Madrid foi finalmente vendido para Inter de Milão e ele estava aí há 2 temporadas emprestados ao Borussia Dortmund, que até queria contratá-lo, mas não tinha o cacife para pagar aí para fechar com o jogador em definitivo. Então, o marroquino aí acertou um contrato de mais ou menos 5 anos pelo valor de 40 milhões de euros e há boatos de que ele vai receber aí 5 milhões de euros com os italianos. E aí, então, os nossos debatedores convidados de hoje vão falar sobre o assunto, sobre como foi a temporada dele e tudo mais que vocês quiserem saber. E aproveitando, se inscrevam no nosso canal, comentem aqui a opinião de vocês sobre o que acham dessa contratação. E é isso. Começando, então, o debate, Leonardo Abraão, o que você tem a falar sobre essa contratação? Bom, acho que o Hakimi vai se dar muito bem na Inter. No esquema de jogo do Borussia, ele atuava ali como um ala, um meia-direita. E ele é um jogador que apoia bastante no ataque, tem tudo a ver com o esquema do Conte, porque a Inter joga com 3 zagueiros, né, com ala na direita e na esquerda, e o Hakimi, eu acho que vai cair muito bem nessa equipe, principalmente ali no lugar do Candreva ou do Moses, né, que o Conte usa muito os dois ali, ele reveza bastante os dois ali na ala. E eu acho o Hakimi melhor que os dois atualmente, né? Ele tem um poder muito bom ofensivo. No começo, quando ele surgiu no Real, ele tinha umas deficiências defensivas, mas aquilo lá ele jogava puramente de lateral, né? Então, com essa mudança aí de posição mais ofensiva, ele se deu muito bem e ele tem tudo aí para dar certo na Inter. Com certeza uma baita contratação. E, Matheus, o que tu acha aí dessa contratação? Primeiramente, olá, Lauren, aos meus companheiros e a vocês do Futebol na Veia. Bem, primeiro de tudo, a Inter conseguiu uma grande contratação ao desbancar grandes equipes que buscavam o Hakimi, né? Tinha a Juventus, o PSG, o próprio Borussia Dortmund, como você citou. E pegando já o gancho que o meu companheiro falou, o Hakimi vem para uma posição que tinha 2 jogadores que não eram laterais direito de ofício. Eram jogadores improvisados, tanto o Moses, que foi adaptado no Chelsea com o Conte, e o Candreva, que é um meia e que acabou se tornando um ala. Lembrar que a Inter de Milão é uma equipe que joga no 3-4-3 e não tem aquele lateral de ofício, é um ala. E acho que o Hakimi ele se encaixa perfeitamente nesse esquema, porque de onde ele vem, que é o Borussia Dortmund, também joga no 3-4-3, que é com Piszczek, Akanji e Hummels. Ou seja, ele não vai ter dificuldade em se adaptar ao esquema do Antônio Conte. Outra coisa que eu acho eu vou fazer um comparativo de que o trabalho que o Antônio Conte fez no Chelsea com o Azpilicueta é o que eu acho que ele vai fazer com o Hakimi na Inter de Milão. Por que eu digo isso? O Azpilicueta, ele é um cara que foi para o Chelsea, advindo do Olympique de Marseille, e era um lateral, de certa forma, bem contratado, bem visto pela direção do Chelsea, mas que ainda não tinha as suas características lapidadas pelo treinador. E o Antônio Conte soube extrair isso dele. Colocou ele como um terceiro zagueiro, que é o esquema que ele tem feito na Inter de Milão, e quando o time precisava atacar, ele subia, dando mais liberdade para Pedro, William ou até mesmo o Moses. E é isso que eu acho que ele vai fazer com o Hakimi. Por exemplo, no jogo do começo do mês, entre Hertha Berlim e Borussia Dortmund, quando Lucien Favre substituiu no meio de campo, ele trouxe o Hakimi para a ala mais avançado e colocou o Morey como na sua posição. Isto é, o Hakimi ele é um cara que tem uma grande inteligência tática e qualquer substituição, alteração que o Antônio Conte fizer no esquema tático, ele é um cara que vai se encaixar perfeitamente. E, para finalizar essa parte, lembrar que lateral direito de ofício mesmo, a Inter de Milão só tem um, que é o Danilo D'Ambrosio. Ou seja, era uma posição deficitária e agora com o Hakimi, que na atualidade é um dos melhores do mundo, chega para compor uma posição que precisava muito.
Certo, e para finalizar aí essa primeira pergunta, Vinícius, o que tu tem a falar para a gente sobre essa contratação? Primeiro, eu queria dar oi para todo mundo aí, e eu acho que o Hakimi é um baita jogador, eu particularmente gosto muito dele. Desde que ele surgiu no Real Madrid, eu já vi um potencial muito grande nele. Ele foi para o Borussia, se adaptou muito bem lá no Borussia Dortmund, conseguiu ser o jogador que todo mundo esperava. Ele é uma posição que é muito carente do mundo, que é as laterais. Eu vejo que praticamente, a maioria dos times tem uma deficiência muito grande nas duas laterais, ou quando tem bons jogadores, com exceção do Liverpool, são jogadores já de idade mais avançada. Então o Hakimi, ele é um dos melhores em sua posição, principalmente pela idade. E a Inter de Milão fez um baita negócio com ele, já que, como eles disseram, o Candreva tem 33 anos, o Candreva com 33 anos ainda é muito bom jogador, porém daqui a um tempo é natural que o jogador ou saia da Inter de Milão ou se aposente. Então, você trazendo um jogador de 21 anos, como é o caso do Hakimi, é uma baita contratação e ele vai se encaixar perfeitamente no esquema do Conte, porque ele gosta de jogar com o lateral mais solto ou até mesmo com o meia direito, ele mais avançado, e o Hakimi sabe muito bem fazer essa posição, sabe muito bem. Ele tem um comportamento tático muito bom. Então, acho que ele tem tudo para dar muito certo na Inter de Milão ou em qualquer time que ele entrasse. Eu vejo o Hakimi não sendo assim titular ou brigando por posição apenas no Liverpool, por conta dos dois laterais que tem no time. E aí o Hakimi, ele é de origem, ele começou a categoria no Real Madrid Juvenil, depois passou para o time B, chegou a fazer uma temporada ali no time principal, mas acabou não rendendo muito, porque na temporada seguinte ele já acabou sendo emprestado para o Dortmund. Por que vocês acham que o Hakimi não teve? O Leonardo até comentou sobre estar numa posição errada, mas por que vocês acham que o Hakimi não teve uma participação mais efetiva, não teve mais espaço no Real Madrid? Eu acho que na época que ele surgiu lá no Real Madrid, que o Zidane trouxe ele para a equipe principal, foi naquele último ano que o Real fechou as 3 Champions consecutivas, né? E o Carvajal era ainda até hoje titular absoluto do Real, sem nenhuma discussão. E ainda mais naquela época, com um garoto jovem surgindo, ele teve algumas chances, chegou até a atuar de lateral esquerdo algumas vezes, na ausência ali do Marcelo. E eu acho que o Real, naquela época, ainda não olhava muito bem para os seus jovens, né? Ele sempre teve essa filosofia de emprestar e de futuramente, quem sabe, adquirir eles de volta, né? Como eles fizeram com o Mariano, por exemplo, onde eles deixaram uma cláusula de recompra. E eu acho que o Hakimi fez muito bem, todos fizeram muito bem nessa negociação, porque ele é sim um dos melhores atualmente ali pelo lado direito, e ele não, para mim, ele não seria titular, muito por conta do Zidane, ter aquela relação com o Carvajal até hoje, né, os dois aí com essa parceria desde que ele chegou no Real. Então eu acho que o Hakimi fez uma decisão muito certa de ir para uma equipe que tem um esquema que vai favorecer o futebol dele e que ele vai chegar para ser o titular absoluto. No Real, quem sabe, quando o Carvajal ficar mais velho, sair da equipe, quem sabe ele possa retornar para a Espanha, né? Mas por enquanto acho que a decisão foi totalmente acertada. Matheus? É natural que a gente veja no Real Madrid uma equipe que privilegie a contratação. Eu acho, vou dizer assim, um desperdício perder a oportunidade de utilizar o Hakimi, porque se colocarmos na balança o Carvajal em comparação com outros laterais direitos no mundo, ele não se configura, pelo menos no top 5, na minha opinião. E perder o Hakimi agora, acho que pode ser um ponto de arrependimento para o Real Madrid. Lembrar que na temporada passada, o Real tinha o Odriozola, que foi contratado para a posição, até certo ponto, uma grande contratação, investimento feito, e simplesmente foi emprestado jogando bem, assim como o Reguilhón. Aí faz a mesma coisa com o Hakimi e vende. É um jogador que, lapidado como tem sido no Borussia Dortmund, pode agregar muito. Eu acho que o Real Madrid vai perder em não aproveitar esse jogador. Por outro lado, o dinheiro que recebeu pode ser bem investido e talvez a contratação de um zagueiro ou um volante, fala-se muito do Camavinga,
pode servir o dinheiro do Hakimi para esse investimento. Vinícius? Eu acho que quem sai perdendo nessa negociação é o Real Madrid, né? Porque, como o Matheus falou, o Carvajal, na minha opinião, ele não entra nem no, assim, muito ali no top 10 de lateral. Eu acho que o Carvajal ele tem lapsos de bom jogador e tem jogo, ele é muito inconstante. Ele não consegue ter uma linha constante de jogo. Tem jogo que ele joga muito, tem jogo que ele falha muito, tem jogo que ele não aparece, tem jogo que ele já se sobressai, e ele tem já 28 anos. Relativamente é um jogador novo ainda, mas talvez ele possa ter desejos de participar de outras equipes, de sair daqui a um tempo. Eu acho que o Real perde muito com a saída do Hakimi, e talvez o dinheiro pode ser gasto em outro jogador, porém a lateral, o Marcelo, que é lateral esquerdo, tem 32 anos também. Então, eu não sei se eles pensaram nisso, até mesmo improvisar o Hakimi jogando como lateral esquerdo, ou ir atrás e colocar 2 jovens laterais, um do lado direito e atrás de um lateral esquerdo, porque eu vejo que o Real é o que mais saiu perdendo nessa negociação, porque perdeu um promissor jogador em uma posição que é muito carente no futebol. E outra coisa, Laura, só para finalizar, se olharmos no banco do Real Madrid, quem é o reserva de Carvajal? É o Militão? Ele é zagueiro ou lateral? É difícil entender essa questão. Ou seja, mais um ponto. Por que deixar o Hakimi escapar, né? E tem o Mendy na lateral esquerda. Poderia ser uma dupla ali de laterais muito jovens e com potencial muito grande. Mais alguma consideração? Feito isso, então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a temporada de Hakimi, que, como a gente disse antes, estava emprestado ao Borussia Dortmund, então jogou aí 33 jogos na Bundesliga nesta temporada. E eu queria que vocês falassem mais sobre a visão pessoal de vocês sobre essa temporada do jogador, começando com o Leonardo. Bom, sem dúvida ele fez uma temporada excelente pelo Dortmund. O esquema favoreceu muito ele e o Guerreiro do outro lado, né, o lateral português, porque eles têm uma característica muito ofensiva, apoiam bastante e são muito bons no ataque. E para quem acompanhou, acho que as pessoas acompanharam na maioria as partidas depois dessa parada por causa da pandemia, né? E nas primeiras partidas do Dortmund, eles foram fundamentais nos resultados. Eu me lembro do jogo contra o Schalke, que cada um fez um gol. Foi uma temporada muito boa. Os números dele aqui, no total no Borussia Dortmund, ele fez 12 gols e deu 17 assistências em 73 jogos. Para um jogador, teoricamente, de defesa, são ótimos números, mas a gente sabe que o forte dele mesmo é o ataque, né? Então, foi, sem dúvida, um dos destaques do campeonato, ali do lado direito, e agora na Inter ele tem tudo para brilhar ainda mais. Matheus? Vocês dois citaram os números dele na temporada, são excelentes. Na Champions League marcou 4 gols, mais de 10 assistências na temporada, e outro ponto forte dele, que realmente ajuda muito para a lateral, é a velocidade. Ele é um cara muito rápido e hoje está na lista dos mais rápidos do mundo, com o Davies, Mbappé, Bruno Henrique, enfim. Acho que hoje, para um time ter um lateral que apoia tão bem quanto ele, ter uma velocidade boa como ele, e cada vez mais melhorando na marcação, é fundamental, e é um cara que vai contribuir muito, sem sombra de dúvidas, para a Inter de Milão, e na minha opinião, hoje ele está na segunda colocação para melhor lateral direito do mundo, perdendo só para o Alexander-Arnold do Liverpool. Essa é a minha opinião. E para encerrar aí, Vinícius? Eu concordo com o Matheus. Eu também vejo o Hakimi, se não ali sendo o segundo melhor lateral, o terceiro ali. Mas o Hakimi, ele tem uma temporada muito boa, né? Ele sabe marcar gol, sabe dar assistência, tem um ótimo cruzamento, uma ótima visão de jogo, e ele defensivamente também eu não acho ele ruim, e ele é um jogador que não toma muito cartão, muitas vezes até por ele não dar tanto combate, mas ele é um jogador que consegue ser muito disciplinado também na defesa. Ele tomou apenas 5 cartões amarelos na temporada inteira. Então eu acho o Hakimi um lateral muito bem, principalmente no ataque, e os números dele tá aí, impressionam, né? Até pelo
pelo Borussia, tipo, não ter entrado muito forte nas competições e por ter deixado a desejar muito esse ano, né? A gente esperava um Borussia Dortmund muito mais competitivo, brigando até o final com o Bayern de Munique na Bundesliga, e não foi o que aconteceu. E essa safra do Borussia, do time inteiro do Borussia, pode colher bons frutos para o futebol mundial, né? Feito isso, então, mais alguma declaração, mais alguma fala sobre essa venda para a Inter? Não? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo sobre a venda aí de Hakimi para a Inter de Milão. Já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí nos comentários quais as suas opiniões aí, pensamentos sobre essa negociação. Se você acha que ele deveria ter mais espaço no Real Madrid, se a venda foi positiva. Fala tudo aí que você acha pra gente sobre o assunto. Já aproveita, curte e compartilha com os amigos para vocês aí conversarem sobre esse assunto. Estamos no Instagram em @futebolnaveia.br, no Twitter em @fnvbr, e também já vai lá no nosso portal em www.futebolnaveia.com.br, que lá você confere prognósticos, pós-jogos, pós-rodadas, tem Mercadão da Bola, colunas e muito mais. Então vai lá que tá bem top para você ficar antenado aí por dentro de tudo do futebol. O Debate na Veia volta na sexta-feira aí sobre outro assunto em pauta aí do futebol europeu. Tchau, tchau.